Shalom, shalom, boa noite. Hag Sameach Hanukkah. Estamos aqui reunidos hoje, primeira noite de Hanukkah, 25 de Kislev, do ano 5782. Baruch Hashem, que estamos aí junto com todo o povo israelita nos quadrantes da terra, o nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus, para estarmos realizando a festa das luzes. Então hoje é o primeiro dia de Hanukkah e nós daqui a pouco estaremos acendendo a primeira luz de Hanukkah, ok? A sabedoria judaica nos fala que nós precisamos, né, o Walter Rebbe, assim ele nos diz, né, que nós precisamos compreender a mensagem da luz que emana da Hanukkah. Durante 8 dias de Hanukkah, nós somos chamados, né, a atenção no sentido de nós podermos entender a mensagem de cada luz que nós acendemos no dia a dia, ou seja, noite a noite. Dentro desse aspecto, o que os nossos sábios nos chamam a atenção para entendermos o que a luz fala conosco nesse sentido? Qual é a mensagem da luz nesses dias de Hanukkah? Então nós precisamos procurar entender isso daí. E dessa forma significa que a luz da Menorá, a luz da Hanukkah, a luz de Hanukkah, que nós vamos acendendo dia a dia, uma por noite, durante 8 dias, significa aquilo que o Rebbe Menachem Mendel, ele nos falou, né? Que lutar contra o mal é importante, mas não é um momento. O momento é de nós pegarmos a nossa luz e fazer a escuridão brilhar. Por que não acendemos as 8 velas, ou as 8 luzes, ou as 8 chamas de Hanukkah de uma vez só, numa noite só? Por quê? Porque a nossa luta contra a escuridão, a nossa luta contra o adversário, que não é o ser humano, mas é o mal que está no ser humano. Cada ser humano tem em si a centelha divina. Então, a nossa luta é contra o mal, não contra o ser humano em si, ok? Dentro desse aspecto aí significa que para vencermos realmente o mal, a escuridão que está no ser humano, nós precisamos fazer isso daí passo a passo. E nesse passo a passo significa que nós precisamos continuamente estarmos na luz divina, a luz divina em nós, e nós estarmos aí no compasso, no dia a dia, no passo a passo, nós estarmos numa luta constante contra o mal e não contra o próximo, ok? Então isso significa que na mensagem de Hanukkah, nós vamos compreendendo que a luz, ela passo a passo vai vencendo a escuridão, porque a luz sempre vence a escuridão, o bem sempre vence o mal. Então em Hanukkah também nós somos chamados a procurar olhar melhor as coisas que estão à nossa volta e procurar olhar melhor ao nosso semelhante, o nosso próximo. Então por isso que a luz de Hanukkah, ela vem mostrar para nós, né, a festa das luzes, vem mostrar para nós que, assim como os macabeus outrora, eles lutaram porque estavam sendo tolhidos a sua liberdade de expressão de fé. Então eles lutaram não no sentido de lutar contra pessoas, contra o próximo, contra o ser humano, mas contra um sistema que quer fazer com que, de fato, né, a luz que há em nós, ela seja obscurecida. Então, os macabeus, eles lutaram pela liberdade, a liberdade da expressão, a liberdade de poder realmente viver a sua fé.
E essa luta dos macabeus, ela representa a realidade dos nossos dias. Estamos vivendo aí dias em que há um sistema que quer fazer com que as pessoas percam a consciência de Deus. E esta é a nossa luta. Então, o que está acontecendo aí é o que aconteceu na época dos Seleucidas, que eram os gregos junto com os sírios, que realmente formaram realmente um sistema, uma ideologia, né, um establishment na época, um globalismo na época, para que realmente as pessoas que estavam na luz e na verdade fossem tolhidas desta questão e fizessem o quê? Não vivessem a verdade e não vivessem a sua fé. Então, nós estamos vivendo dias nesse sentido. Por isso, passo a passo, durante 8 dias, nós vamos aí acendendo uma luz por dia para fazer brilhar mais forte a luz divina, a luz da presença de Deus em todos os lugares. Hoje, nós estamos aí com o mundo judaico em todos os 4 ventos do mundo, de norte, sul, leste a oeste, acendendo, de acordo com o fuso horário, acendendo a primeira luz de Hanukkah. E o mundo Benei Noah, ou seja, os não-judeus no Brasil e no mundo inteiro, também estão aí acendendo a primeira luz de Hanukkah. E é o que nós vamos fazer também nesse momento. Então nós temos aí o acendimento que nós vamos fazer da luz de Hanukkah, ok? Então, como diz, né? Atenção, câmeras, né? Luzes, vela e ação. Vamos falar. Tem as bênçãos. Ok? Então, nós vamos fazer o acendimento do chamash, que é a chama do servidor, o atendente, o auxiliar, e vamos acender a primeira luz de Hanukkah. E em seguida nós estaremos fazendo aí, né, as bênçãos nesse sentido aí, ok? Então, hoje, como é o primeiro dia de Hanukkah, então nós vamos fazer a primeira bênção, a bênção auxiliar, né, da primeira noite de Hanukkah, que vale para todas as demais noites, né? Vamos fazer o acendimento das luzes, e depois do acendimento das luzes, nós temos uma outra bênção após o acendimento das luzes, ok? Então, a primeira bênção diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avoteinu, ba'yamim ha'hem bisman hazeh. Ou seja, bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que fez milagres para nossos antepassados naqueles dias, nesta época. Amém. 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 E a bênção da primeira noite, né, a bênção auxiliar, diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shechichianu vekiemanu verrigianu lisman hazeh. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época festiva, que é de Hanukkah. Então vamos fazer o acendimento. Ok? Não precisa. Então, primeiramente, nós vamos acender o shamash, que é a luz auxiliar. Vamos colocar o palito aceso no lugar onde não provoque incêndios e ele vai se apagar naturalmente. Como hoje nós temos só uma vela, né, para acender, então a gente vai fazer o uso do shamash. E acendemos a primeira luz de Hanukkah 5782. Baruch Hashem. Amém.
Depois do acendimento, então nós temos a seguinte bênção para recitar. Hanerot Halalu Anu Madlikin Al Hateshot Ve'ar Hanissim Ve'ar Haniflaot Shasita Lavoteinu Bayamin Hachen Bisman Haze Al Yede Kohanecha Hakedoshim Vehol Shemonati Ime Hanukkah Hanerot Halalu Kodeshichem Ve'en Lanu Reshut Lerish Tamesh Bahem Ela Lirotan Bilvad Kede Yehodot Ol Halel Leshimecha Hagadol Ar Nisecha Ve'ar Nifliotecha Ve'ar Yeshuotecha. Amém. Amém. Então diz assim: nós acendemos estas luzes em virtude das redenções, milagres e feitos maravilhosos que realizaste para nossos antepassados naqueles dias, nesta época, por intermédio de teus sagrados sacerdotes. Durante todos os dias de Hanukkah, estas luzes são sagradas e não nos é permitido fazer qualquer uso delas, apenas mirá-las, a fim de que possamos agradecer e louvar teu grande nome por teus milagres, teus feitos maravilhosos e tuas salvações. Amém. 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 Ok? Baruch Hashem. Dá um geral aí, Igor, do pessoal aí. Né? A partir de hoje, nas nossas preces pela manhã, ou seja, quando nós fizermos, né, durante esses 8 dias de Hanukkah, nós estivermos fazendo as nossas preces da manhã, então você vai acrescentar nas suas leituras diárias, nas suas recitações diárias, os Salmos 113 a 118, que é o Salmo de Halel. Halel, né, dona Ela? Então, é o Salmo de Halel. Então, esses salmos são salmos de louvores e gratidão a Deus. Então, nesse período, se acrescenta esse salmo, Salmo 113 a 118. Faz parte de Hanukkah. Baruch Hashem. Então, depois de tudo isso, né? Então, normalmente as pessoas fazem uma confraternização, né? E nós estaremos fazendo aí uma confraternização e algumas fotos depois colocaremos aí nos nossos canais aí, ok? Louvado seja o Eterno de nos conceder a primeira noite de Hanukkah. Amém. E pela graça bendita de Hashem, amanhã nós estaremos aqui para a segunda noite de Hanukkah. Hag Sameach Hanukkah, feliz festa de Hanukkah a você e toda a sua família. Shalom, shalom. Até amanhã. Shalom. Amém. Amém. Amém.